Oitava semana, quinto dia. Deus fala conosco quando oramos. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Quando me tornei cristã, uma das primeiras lições que aprendi foi sobre ACGS. Essa sigla nos remete a uma abordagem sobre a oração. Usar essa estratégia traz equilíbrio para a nossa vida de oração e nos ajuda a ir além da atitude de pedinte, levando-nos a ouvir o que Deus está falando. Adoração, confissão, gratidão e súplica. Adorar significa louvar a Deus por seus atributos. Quando o adoramos, honramo-lo por quem Ele é, não pelo que Ele faz por nós. Ler os Salmos é um exercício maravilhoso de adoração. Inclusive, revise o capítulo que estudamos na segunda semana, pois quanto mais você conhece sobre o caráter de Deus, mais fácil será adorá-lo. E muito mais você será capaz de identificar sua voz quando Ele falar, porque Deus nunca nos dirá para fazermos qualquer coisa contrária ao seu caráter. A confissão clareia sua mente e seu coração, sabendo que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Isso também nos lembra de que não temos o direito de pedir nada a um Deus santo, mas devemos ir adiante dele em humildade, prontas para ouvir o que ele tem a nos dizer. A gratidão nos dá a perspectiva certa. Deus já nos deu tudo de que precisamos. Em resposta à bondade dele, devemos ouvir e descobrir como ele quer usar-nos hoje, a fim de que sejamos canais de sua graça e de sua misericórdia. Veja o quinto dia da sétima semana. Separe um tempo para ser reabastecida para questões específicas de como cultivar o coração agradecido. A súplica é a sua oportunidade de trazer seus pedidos diante de Deus. E agora que você o adorou, confessou seus pecados e trouxe à mente todas as razões que você tem para ser grato a Deus, você está pronta para interceder. Ore pelo seu marido, por seus filhos, por seus vizinhos, pelo seu pastor, pela sua igreja. Escolha um país que esteja sendo destaque nos noticiários e comece a orar pelo povo dele. Cristo quis dizer que a oração é o grande poder por meio do qual sua igreja deveria realizar a obra. Nosso Rei, assentado no trono, encontra sua maior glória na intercessão. Nós devemos encontrar nossa maior glória nisso também. Através disso, ele continua sua obra de salvação e não pode fazer nada sem isso. O poder que a igreja tem de abençoar está na intercessão, pedir e receber dons espirituais para levar aos homens. Quando, por falta de ensinamento ou de percepção espiritual, nós confiamos em nossa própria diligência e em nosso próprio esforço para incluir todo mundo, e mais um pouco, e trabalhamos mais do que oramos, e a presença e o poder de Deus não são vistos em nosso trabalho como gostaríamos. A oração liga o Rei assentado no trono à igreja e seus pés. A igreja, a conexão humana, recebe força divina do Espírito Santo de Deus, que vem em resposta às orações. A oração ainda é a forma designada para transformar essas bênçãos celestiais em poder derramado sobre nós e os que estão ao nosso redor. Agora vemos qual o poder que a oração tem. Ela é o único poder na terra que comanda o poder no céu. Muitas coisas maravilhosas acontecem quando oramos. As forças das trevas recuam e os anjos entram em ação. Eu amo o quadro que Franklin: nossas orações são o combustível das asas dos anjos.
O Espírito Santo frequentemente nos dá dicas enquanto estamos em oração. Oramos por um vizinho doente e uma voz firme e baixinha nos incomoda a assar um bolo e levar para ele. Nós oramos por nosso pastor e Deus nos incomoda a escrever uma cartinha de encorajamento para ele. Mantenha um caderninho à mão para você escrever o que ouve Deus lhe falando durante seu momento de oração. Não se distraia com coisas do tipo quando ou como seguir a orientação. Você pode lidar com isso depois, assim que você terminar sua oração. Nesta semana, focamos a importância de esperar para ouvir a voz de Deus. Recebemos a certeza de que Deus fala com seu povo. Ele sempre falou e sempre vai falar. Deus fala conosco de várias formas, incluindo as circunstâncias. Ele frequentemente fala por meio de sua palavra e por sua palavra em nós. Ele também nos usa com mais frequência, no entanto, Deus fala conosco quando oramos, especialmente quando nossa oração é fundamentada em um claro entendimento da sua palavra, da sua vontade e dos seus caminhos. Você tem investido tempo suficiente em oração para realmente ouvir tudo o que Deus quer lhe falar? Deus está sempre falando. A questão é: será que nós estamos ouvindo? Será que não vale a pena fazer qualquer sacrifício para ouvi-lo? Ore sobre isso e veja o que Deus falará sobre a sua vida de oração. Para recapitular, Deus fala conosco quando vamos até Ele em oração. Quando orarmos, o Espírito Santo frequentemente falará conosco sobre atitudes que precisamos tomar tanto durante nosso tempo com Ele e como depois que terminamos nossa oração também.